Pessoal, nós vamos resolver agora então a questão 101, né? Enfim, essa numeração é do caderno verde da prova 2024 do Enem, tá certo? Vamos lá então. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. Afigure e ilustre esquematicamente como funciona esse equipamento. Então vem aqui uma figura ilustrando como é que funciona o equipamento, né? Que pode, né, usualmente ser instalado no telhado de uma residência, por exemplo, né? Então você tem aqui, enfim, o coletor solar propriamente dito, enfim, né? A radiação do sol está incidindo, você tem aqui, né, tubos, né, a vácuo. Você tem aqui um recipiente cilíndrico, nesse caso, né, para o armazenamento da água, né, porque a água está sendo aquecida, passa para esse recipiente, né, e ele é um recipiente que consegue manter constante, ou aproximadamente constante, né, enfim, com a perda muito lenta ali de calor e tal, manter aquecida a água que está dentro dele, porque, enfim, a água é aquecida, mas ela não necessariamente vai ser utilizada de imediato, né? Pode ser que a água que aqueceu aí, passou o dia todo, né, sendo aquecida ali pela radiação solar, etc. e tal, só venha a ser utilizada no final da tarde, no começo da noite, né, quando as pessoas forem tomar um banho, etc. Então você precisa de um recipiente capaz de manter constante, enfim, aproximadamente constante, na verdade, né? Manter a temperatura da água, enfim, mantê-la quente, né? E por isso, então, o reservatório, né, cujo interior aí é revestido, né, com poliuretano, né, enfim. Então, o que acontece, né? Há uma transferência, né, de energia, enfim, no fim das contas, né, da radiação solar, que é utilizada para aquecer a água, né? Vem água fria aqui por um lado, né, da tubulação, e água quente passa então aqui, né, pela outra parte da tubulação e fica então armazenada no reservatório, né? Mas enfim, grosso modo, dessa forma que funciona. Mas vamos lá. O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares, né? Está aqui o coletor solar propriamente dito, né? Enfim, o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é difusão, absorção, condução, irradiação, convecção. Lembrar que condução, irradiação e convecção são as três formas ou os três processos, digamos assim, né, de transferência de calor, né, ou para transferência de calor, né. Difusão, absorção, nem mesmo existem processos de transferência de calor que recebam, né, propriamente esses nomes. Então já poderiam de plano aqui, né, ser excluídas as alternativas A e B. Condução, irradiação e convecção, sim, são os três processos aí, né, pelos quais ocorre transferência de calor, tá certo? Bom, irradiação ou radiação, né, é o processo pelo qual a luz solar, a energia, enfim, do Sol, no fim das contas, né, da luz solar, enfim, dos fótons que chegam aqui ao nosso planeta, terminam sendo transferidas aqui para o coletor, né? É por irradiação. Mas a pergunta é, o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores para o reservatório, né? Para o reservatório térmico. Então, não é irradiação nesse caso, né? Condução, para que o calor se transfira por condução, é necessário um meio que conduza esse calor, né? Um contato material, por assim dizer, né, entre uma região mais quente e uma região mais fria, né? Enfim, para que ocorra uma transferência de calor por essa via, né? Não é o caso aqui também. Então, não é condução, né? Então, as alternativas A e B podem ser excluídas, porque nem mesmo, né, denominam, né, processos de transferência de calor, tipos de processos de transferência de calor. Sobrariam C, D e E, irradiação, mas a irradiação, né, é a transferência aqui, enfim, luz do Sol, né, energia, né, dos fótons que nos chega aí através da radiação eletromagnética advinda do Sol, para que os coletores, né, para o coletor solar, enfim, para os tubos do coletor solar, né, mas a pergunta é, o processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores para o reservatório. Não é radiação, com certeza, né? A radiação ocorre em outro ponto aí, né, do sistema, em outro ponto aí do aparato, né, digamos assim. Não é por condução, né, porque não existe um meio material aí para conduzir, né,
por assim dizer, a energia, o calor, né? A energia térmica aí de um ponto para outro, então também não é condução. Até por exclusão, o que sobraria é convecção, e sim, efetivamente, é por convecção que se dá a transferência de calor nesse caso, tá certo? Então, a questão 101, Enem 2024, caderno verde, alternativa correta, letra E de eco, tá certo? Enfim, muito obrigado e até o nosso próximo exercício.